Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. Aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho, os KPIs e, como é a sigla em inglês, KPIs. Aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do que são os indicadores de desempenho e de que forma você faz para defini-los. Indicadores de desempenho são ferramentas da gestão, são formas de medir o desempenho aí do processo dentro da sua empresa. É importante monitorar o processo para que você consiga realmente atingir aí os seus objetivos dentro do processo ou dentro da organização como um todo. Existem vários tipos de indicadores, qualitativos, quantitativos, indicadores financeiros, enfim. Aqui nesse vídeo de hoje nós vamos focar um pouquinho mais nos indicadores voltados para a qualidade. O que é importante para você definir um indicador? É importante a gente ter claro isso, porque muitas vezes a gente vê nas empresas que as pessoas começam a criar um monte de indicadores, de gráficos, enfim, e que no final das contas não servem para nada. Não está alinhado com os negócios da empresa, com os objetivos da empresa. Não existe um gerenciamento adequado nos indicadores, alguém que realmente analise, controle, tome as ações necessárias. É muito importante a gente ter claras as etapas de definição de um indicador para que ele realmente seja útil para o seu negócio. Uma das metodologias mais usadas aí na definição dos indicadores é a metodologia SMART, que vem do inglês também. Então, aí a primeira parte é o S, ele deve ser específico. O que é um indicador específico? É um indicador que tem uma lógica clara, um indicador que é objetivo, que você sabe realmente qual é a finalidade desse indicador. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ir trabalhando aí nos conceitos. Então, por exemplo, eu quero um indicador que meça como está a satisfação do meu cliente com o produto ou o serviço que eu estou oferecendo. Então, eu posso dizer que eu quero medir aí o número de reclamações que eu recebo por mês dos meus clientes, né? E vou medir aí através disso a satisfação do cliente com o produto ou serviço que eu forneço. Depois, ele precisa ser mensurável. O que significa isso? A gente precisa ter uma forma de medir, de calcular. Então, vamos usar aí o mesmo exemplo do índice de satisfação do cliente. Por exemplo, você pode pegar aí o número de reclamação, número de produtos, de serviços, enfim, reclamados no mês, dividido pela quantidade de produtos produzidos ou de quantidade de produtos vendidos dentro daquele mês. Então, essa é uma forma, um método de cálculo que vai te gerar aí o índice do mês, no nosso exemplo aqui. Então, dessa forma, ele é mensurável. Depois, ele tem que ser alcançável, e isso significa definir uma meta. Essa meta precisa ser realista e também desafiadora. Desafiadora porque quando não há desafio, não existe uma motivação para fazer a melhoria contínua e para buscar aí um objetivo. Mas também precisa ser realista, porque senão realmente as pessoas ficam desmotivadas, né? A gente sabe que é um objetivo muito inalcançável. Por exemplo, se eu estou falando aqui que eu quero medir o índice de satisfação do meu cliente, se hoje eu tenho, sei lá, 100 reclamações no mês, vou falar, a minha meta para o mês que vem é ter 0. Será que isso é possível? Então, é nesse sentido que você precisa analisar a meta aí para o seu indicador. É importante você coletar alguns dados antes de realmente iniciar o seu indicador, até para ter um histórico de como vem performando o seu processo ou aquele item que você quer definir um indicador. E através dele, você consegue aí colocar um índice de melhoria e definir uma meta alcançável e desafiadora aí para o seu processo. Depois, ele precisa ser relevante para o seu processo, relevante para o seu negócio, estar alinhado com as estratégias da empresa, fazer sentido. Então, quando a gente fala de satisfação do cliente, é algo que faz sentido aí para a estratégia da empresa, está alinhado com o negócio da empresa, né? Então, você precisa entender o que é relevante para o seu processo antes de definir um indicador. E, por fim, precisa ter um tempo determinado.
Então, usando lá o nosso exemplo da satisfação do cliente, eu posso dizer que eu vou fazer esse índice mensalmente, eu vou coletar o índice mensal, mas vou avaliar esse indicador durante um ano, por exemplo. Então, é uma forma aí de você definir em quanto tempo você vai gerenciar, medir esse indicador. Depois de aplicada a metodologia SMART, os 5 passos do SMART, é importante que você tenha claro de que forma você vai alcançar esse objetivo, que é um grande erro que a gente observa também. Então, a pessoa define lá a meta, mas não traça um plano de ação de como vai alcançar essa meta. Fica esperando aí uma luz divina para alcançar aí o objetivo. E aí, realmente fica complicado. A gente precisa pôr a mão na massa e fazer acontecer. Então, vou pedir para você dar uma olhadinha no nosso vídeo anterior, onde eu falo sobre a metodologia PDCA, e esse é o momento para você fazer girar esse ciclo. Então, começa lá definindo quais recursos você precisa para atingir essa meta, quais as ações são necessárias para que você atinja a sua meta no tempo determinado. Executa, verifica através aí do próprio indicador e tome as ações necessárias. Então, o primeiro passo, definiu aí o indicador através da metodologia SMART, define um plano de ação para que essa meta realmente seja alcançada no prazo determinado. É importante também que durante aí a coleta de dados, quando você está fazendo o seu indicador, que você tenha uma metodologia para analisar esses dados, analisar esses resultados do seu indicador. Através de uma reunião de indicadores, com a gerência, com a alta gestão, um analista, enfim, da forma como a sua empresa achar melhor. O importante é que você analise como está a tendência dos resultados. Por quê? Por exemplo, se eu falar que eu preciso ter aí 50 reclamações, eu posso ter no máximo 50 reclamações de clientes no mês. E aí eu venho num mês e entrego 45, no outro mês eu entrego 47, no outro mês eu entrego 49. O que isso está me mostrando? Que existe uma tendência de crescimento. Se a minha meta é 50, possivelmente no mês seguinte eu vou ultrapassar essa meta e vou perder aí a performance do mês no indicador. Então, quando você começa a observar essa tendência, você já consegue reagir, ter um plano aí de reação para que realmente o seu indicador não saia fora do objetivo planejado. E se porventura chegar lá no final do processo, no final do mês, enfim, do tempo que você determinou, e ele estiver fora da meta, roda ali o PDCA de novo e tome as ações corretivas para corrigir a rota aí, porque que você não está alcançando a meta naquele período que você determinou. O indicador também precisa ser entendido e compreendido por todos da organização. Isso também é muito importante. A gente precisa conseguir falar a linguagem, precisa estar muito claro para todos os funcionários e eles também precisam se enxergar naquele indicador, de que forma que ele contribui para aquele indicador da empresa ou do processo. E para ajudar aí na compreensão aí do indicador, a gente pode dividi-los em 3 partes, como se fosse uma pirâmide mesmo. Os indicadores estratégicos, táticos e operacionais. Os estratégicos, do topo aí da pirâmide, são aqueles mais utilizados pela gerência, pela alta administração. São indicadores mais de longo prazo e que estão alinhados com a sua missão, visão, os valores, o propósito. Volta lá no nosso primeiro vídeo que tem lá uma explicação sobre esses conceitos também. Também pode estar alinhado aí com as políticas da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, enfim, do sistema de gestão que a sua empresa utiliza. Então, continuando aqui no nosso exemplo, quando a gente fala de satisfação do cliente, ele é um indicador estratégico. E aí é importante também você definir sempre, assim que possível, indicadores relacionados a custo. Por exemplo, a reclamação de cliente tem um custo envolvido. Então, quanto custa ter esse índice de reclamação de cliente, por exemplo, custo de recall, custo de imagem, de reparo, de conserto, de garantia, de reposição, enfim, todos esses custos envolvidos. É interessante você sempre amarrar um indicador de custo, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente consegue falar mais a linguagem aí das organizações. O indicador tático, ele vai auxiliar os indicadores estratégicos. Você vai conseguir aí alcançar suas metas dos indicadores estratégicos. Então, para o indicador tático, cada processo vai definir aí os seus indicadores que vão auxiliar no indicador da empresa como um todo, que é o estratégico. Então, na verdade, é um desmembramento do indicador estratégico.
No caso aqui do nosso exemplo de índice de satisfação do cliente, a gente pode medir, por exemplo, como indicador tático, o índice de não conformidades em auditorias de produto, em auditorias de processo, custo das não conformidades internas, também é um indicador que pode ser usado aí dentro do processo. Então vamos supor, a gente tem lá um índice de satisfação do cliente, que é um indicador estratégico da empresa como um todo, e vamos falar que o setor da montagem tem um indicador ali de índice de não conformidades em auditorias de produto, de processo, custos e não conformidades internas. Então, atendendo esses objetivos, ele vai ajudar o indicador estratégico. Depois a gente tem os indicadores operacionais, que vai falar ali mais a linguagem do pessoal realmente que está colocando a mão na massa ali no nível operacional. Então a gente pode definir, por exemplo, que qual é o índice de refúgio, de retrabalho dentro da linha X do setor da montagem. Então é algo mais operacional. Esse indicador auxilia o tático, que auxilia o indicador estratégico. Como disse um dos gurus da qualidade, o Deming, o que não é medido não pode ser gerenciado. E aí também não pode ser melhorado, não é verdade? Então, por isso é muito importante a gente ter definidos indicadores que vão realmente medir o nosso negócio, o nosso processo, para que ele traga resultados aí bastante positivos para a nossa gestão. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil aí para você, para o seu processo, para o seu negócio. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário aqui pra gente e compartilhe aí também com os seus amigos, com seus colegas que também possam se interessar pelo assunto. Continue nos seguindo nas redes sociais, no LinkedIn Kátia Mercuri e no Instagram Qualidade_Kátia Mercuri. Obrigada e até o próximo vídeo.